Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar uma área do direito de família que é ao mesmo tempo fascinante e cheia de complexidades: o poder e a responsabilidade dos pais sobre o patrimônio dos filhos. É uma discussão que mexe naquele equilíbrio delicado entre proteger e dar autonomia. Pois é, essa pergunta que está aí na tela é bem direta, né? E vai direto ao ponto. Imagina só, uma criança, um adolescente, que de repente se vê com um patrimônio, às vezes até uma fortuna. Quem tem a chave desse cofre? Quem pode mexer nesse dinheiro? A lei tem respostas para isso, e é sobre elas que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. Para a gente entender essa história, a gente precisa começar pela base de tudo. E essa base tem nome e sobrenome no direito. É o Instituto do Poder Familiar, que está previsto lá no nosso Código Civil. Ele é o alicerce de toda essa conversa. E o que significa esse tal de poder familiar? Bom, de um jeito bem simples, é um pacote de direitos e deveres que a lei entrega aos pais. E isso envolve não só a pessoa dos filhos, mas também, e é o nosso foco aqui, os bens deles. O objetivo, claro, é sempre a proteção e o desenvolvimento. No que diz respeito ao patrimônio, esse poder se divide em dois conceitos-chave: o usufruto e a administração. Entender a diferença é fundamental. E aqui a distinção é crucial. Pensa numa árvore que dá frutos. A administração é o dever de cuidar da árvore em si. Regar, podar, mantê-la saudável para que continue existindo. Já o usufruto é o direito de pegar os frutos que essa árvore gera. Traduzindo para o direito, a administração cuida do capital, do bem principal, e o usufruto lida com os rendimentos, aluguéis, juros, dividendos. A regra de ouro é: o capital deve ser preservado. A gente pode se perguntar por que a lei dá esse poder todo aos pais. É que ela parte de uma presunção de boa-fé. A lei assume que ninguém melhor que os pais para cuidar dos interesses dos próprios filhos, certo? É visto como uma ferramenta para o bem-estar da família. Sempre de olho no princípio maior, aquele do artigo 227 da Constituição, o melhor interesse da criança e do adolescente. Mas, e esse mais aqui é bem grande, esse poder está longe, muito longe de ser absoluto. É aqui que o debate fica mais denso. A própria lei, de forma muito sábia, cria barreiras e exceções bem claras para proteger os interesses da criança e do adolescente. Dá uma olhada nessas exceções, que estão lá no artigo 1693 do Código Civil. Cada uma delas tem uma lógica muito forte. Por exemplo, o dinheiro que um adolescente com mais de 16 anos ganha com o próprio trabalho é dele, e a administração também. Ou um bem herdado com uma cláusula específica do tipo: os pais não administram isso aqui. A lei respeita. Isso mostra a intenção clara de proteger a autonomia e o patrimônio em situações bem específicas. E olha, essa crítica ao poder dos pais não é coisa de hoje, não. Essa citação aí é do grande jurista Lafayette Rodrigues Pereira, lá do século XIX. As palavras são fortes, né? Rouba, despoja. Isso só prova que essa tensão entre a autoridade dos pais e os interesses dos filhos é um debate muito antigo no direito brasileiro. Com o tempo, essa visão foi evoluindo. Antigamente, se via o usufruto quase como uma compensação para os pais pelos gastos na criação. Hoje, o pensamento jurídico moderno, impulsionado por doutrinadores como a jurista Maria Berenice Dias, por exemplo, enxerga de outra forma. Esse poder não é um prêmio, é um dever. Os frutos do patrimônio têm que ser usados em benefício do próprio filho e para as despesas da família, e não para o enriquecimento pessoal dos pais. Ok, já vimos a teoria. Mas e na vida real? Como os tribunais lidam com isso quando o conflito chega na justiça? É agora que a gente entra no que eu chamo de crisol judicial, para ver como o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem sido a peça-chave para dar forma a esse debate todo. Vamos analisar dois casos que são verdadeiros divisores de águas. O primeiro é esse aí, o recurso especial 2164-601. Ele é super importante porque reforça a regra geral do poder dos pais, mas, ao mesmo tempo, estabelece uma condição bem crítica para quando o juiz pode interferir. A história aqui foi a seguinte: uma mãe precisou usar o dinheiro de uma indenização da filha para pagar despesas comuns, como escola e dentista. O juiz de primeira instância negou, exigindo que ela provasse extrema necessidade. O caso subiu até o STJ e lá a decisão foi revertida. O tribunal disse, basicamente: peraí, a administração dos pais é a regra. A intervenção do juiz só pode acontecer se houver um justo motivo, ou seja, prova de um conflito de interesses ou de má gestão. Não dá para inverter a lógica da lei. Agora, se o primeiro caso reforçou o poder dos pais, o segundo caso veio para equilibrar o jogo. Ele traz uma contrapartida poderosa.
o direito do filho, quando se torna adulto, de exigir a prestação de contas sobre como seus bens foram geridos. Nesse outro caso, um filho, já maior de idade, descobriu que a mãe tinha usado o dinheiro da pensão dele. Ele foi à justiça e pediu para saber o que tinha sido feito com aquele patrimônio. E o STJD deu razão a ele. A decisão foi um marco. Deixou claro que, embora a regra seja isenção, se houver uma suspeita bem fundamentada de abuso de direito, a prestação de contas pode sim ser exigida. Ou seja, a presunção de boa gestão não é um cheque em branco. E essa decisão do STJ, claro, abre uma porta para uma discussão gigantesca sobre fiscalização e controle. Como é que se garante a transparência dentro de um ambiente que é, por natureza, tão privado quanto o familiar? Essa pergunta nos leva a uma questão clássica do direito, em latim, que o professor José Fernando Simão gosta muito de citar. Quis custodiet ipsus custodis. Traduzindo, quem vigia os próprios vigias? É a pergunta de $1 milhão, né? Se os pais são os guardiões, quem garante que eles estão, de fato, agindo da maneira correta? Porque aqui existe uma falha de raciocínio muito perigosa. Uma coisa é o que a lei diz, o dever jurídico de ser um bom administrador. Outra coisa, bem diferente, é a realidade empírica. É acreditar que todo pai e toda mãe, na prática, são perfeitos gestores. O direito precisa de mecanismos de controle justamente para os casos em que essa presunção falha, para proteger os vulneráveis. E essa citação do ministro Marco Aurélio Bellisi, relator daquele caso da prestação de contas, é certeira. Ele deixa claríssimo: ser usufrutuário e administrador não dá aos pais liberdade total para usar o patrimônio como quiserem. E o motivo é simples e direto: o patrimônio não é deles, pertence ao filho, eles são apenas gestores. O mais interessante é que essas decisões judiciais não ficam só no papel. Elas criam um movimento, apontam uma direção. Elas são, muitas vezes, a semente de uma futura mudança na própria lei e estão agora mesmo moldando o futuro do nosso direito civil. O que a gente vê é um movimento clássico no direito. O judiciário, ao julgar casos concretos, percebe que a lei tem uma lacuna, uma falha na proteção. E o que acontece em seguida? O legislativo capta essa mensagem e começa a se movimentar para transformar esse entendimento em lei. E é exatamente isso que está na mesa agora. Olha só o texto dessa proposta para a reforma do Código Civil. Basicamente, ela pega a decisão do STJ e a transforma em regra. O direito de exigir contas deixaria de ser uma exceção judicial para virar uma regra explícita na lei, consolidando de vez o princípio da transparência. No fim das contas, a gente volta à pergunta central de todo esse debate, uma questão que, honestamente, não tem resposta fácil. O que deve pesar mais para a lei? A presunção de boa-fé, que é natural das relações de família, ou a necessidade de criar mecanismos de controle mais rígidos para proteger o patrimônio de crianças e adolescentes? Essa jornada pelo poder familiar mostra muito bem como o direito não é algo parado no tempo. Ele está sempre em movimento, sempre buscando um ponto de equilíbrio muito delicado entre autoridade, responsabilidade e, claro, proteção. Bom, espero que esta análise aprofundada tenha sido útil. Se ajudou a clarear as ideias, considerem se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Agradeço demais a sua atenção e até a próxima.